muito importante. Serginho, você sabia aí que estatísticas apontam que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil? Então quer dizer que do início do programa agora, que já se passaram 16 minutos, uma já foi estuprada, já está caminhando para mais 5 minutos, mais uma? Mas, né, esse número ele pode ser ainda maior. Uau! De uma por minuto. Você tem noção do que é isso? Uma por minuto. Isso porque apenas de 30% a 35% dos casos registram um boletim de ocorrência, o famoso BO. Então, Carol Malta, para a gente falar sobre esse assunto muito sério, nós convidamos aqui a psicóloga Edelvais Peluso, que vai nos falar sobre esse assunto tão delicado. Edelvais, bom dia, seja bem-vinda novamente. Bom dia, querida. E que bom graças a Deus que hoje você vem para nos abençoar, fora até do Clínica da Alma, né? Sim. Que bom tê-la aqui conosco. Prazer. Eu queria começar falando, Edelvais, né, a respeito, é um número muito alarmante, é muito sério, e eu queria que você falasse um pouquinho das implicações de uma pessoa abusada na vida dela, no dia a dia, posteriormente. São de graves consequências, né? O estupro é um ato de violência, né, que provoca um trauma. Sim. E ali a vítima, ela se submete a intensa dor psicoemocional e um sofrimento que ela faz de tudo para evitar reviver. Então, ao longo da vida, isso afeta os seus comportamentos, os seus pensamentos e os seus sentimentos. A lesão do estupro não é no momento da violência, mas é algo que repercute negativamente, né, por longa data. O estrago é feio. Edelvais, nós vimos aí alguns casos que mexeram com a opinião pública, mexeram com o Brasil, né, sacudiram a nossa nação. Por exemplo, no ano passado, aquela menina que foi vítima de um estupro coletivo. Depois, aqui em Minas Gerais, uma outra que foi também vitimada aí por 3 homens numa cidade aqui do interior. Quando você diz sobre a repercussão disso pós esse trauma, é possível ter uma vida saudável, normal, emocionalmente equilibrada após esse grande trauma na vida dessas meninas, especialmente? Sim, é possível, né? E por isso nós temos tantas técnicas, tantos recursos, e hoje você fez a introdução do programa dizendo da matemática de Deus, que é a absoluta fórmula de se superar traumas, né? Então, é totalmente possível. Agora, o registro alarmante, ele me chama a atenção no sentido de promover, assim, políticas públicas, né, para se interferir e fazer cessar aumento de casos, né? Então, essa conscientização se registra mais também por causa da comunicação, né? O registro das ocorrências, é importante isso, né, para se interferir com medidas preventivas, né, e também curativas. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque nós estamos falando aqui, o que a senhora entende na questão da psicologia, a diferença de um estupro, falando aqui estupro, e o abuso sexual? Mesma coisa, coisa diferente, porque hoje o número de crianças que já são abusadas é um número muito alto. E aí a pessoa já vai sendo construída com esse problema. Uhum. É uma nuance assim, delicada de diferenciação. Sim. Mas fica nítida quando entendemos o estupro como um ato violento sem o consentimento, né, da vítima, da parceira ali, né? Sim. Sem consentimento. Sim. Então, ela é uma vítima. Já a pedofilia tem um jogo de sedução. Sim. Né? Então, envolve
a participação do outro, sabe? O abuso, ele tem características diferentes do abuso sexual. O estupro é um abuso, mas o abuso, ele tem as características, assim, sinestésicas, auditivas, visuais. Mais sutis, assim. Isso. Também. Né? O estupro envolve tudo isso, mas é a agressão, é a força, é a imposição do domínio. Sim. Então, é a concretização de um ato sexual. Então, é a penetração, sabe? E o abuso, ele pode ser somente auditivo, somente visual. Sim. E é um abuso. Por exemplo, o assédio é um abuso. Às vezes é só um fio-fio, às vezes é só uma cantada de rua. Né? É um abuso, mas ele não configura o estupro. Ficou nítido agora a diferença? Sim, sim. E ontem, inclusive, nós fomos, pelo menos eu falo assim para vocês, que nós fomos surpreendidos com uma notícia ontem de que um ator renomado da Rede Globo, ele foi suspenso de todas as suas atividades na emissora carioca, né? Por um tempo indeterminado, e é um ator, assim, do que a gente sabe, é do primeiro time da Globo lá. Certo. E ele foi denunciado, né, numa página de Facebook, lá de rede social, por uma colaboradora da empresa que denunciou esse assédio sexual por parte desse homem aí durante, acho que tem 8 meses que ela trabalha lá, e por esses 8 meses que ele vem assediando. Começou com uma cantada, olha, você é tão bonita, né, com um elogio, talvez singelo, né? Aí depois passou para algumas brincadeiras até chegar a um toque. Isso. Esse assédio, a dor dele para uma mulher, a despeito até de ser um ator, de ser uma celebridade, sim, a dor, o trauma, ele também é igualzinho de um estupro, não é, Edelweiss? Sim, e afetam os sentimentos, alteram os comportamentos, são de graves desdobramentos. Agora, há também má intenção em se utilizar desses argumentos para prejudicar o agressor, né? Então, assim... Como se fosse uma... Tem pessoas que utilizam disso como se um artifício. Sim. Uma vitimização. E para condenação desse indivíduo. Né? Sendo que a agressão sexual, o abuso sexual é muito nítido. Porque ontem nós vimos que até o Ministério Público do Rio de Janeiro não entrou com a denúncia, porque não houve uma denúncia formal. Então, como ali eu falei, foi feito inicialmente por uma rede social, né, que ela fez esse desabafo, aí, claro, ganhou uma notoriedade por causa de quem era e de onde estava. Isso aí é diferente. Até você viu na reportagem, pessoal, todos com camisa? Aí outras mulheres mexeu com todas, gerou isso. Então, assim, tem esse outro lado também da vitimização, Edelweiss, porque o que passa, por exemplo, assim, do que seria o normal daquela cantada, não estou defendendo isso por gentileza, me entendam bem. O que passa, o que é essa linha? O que se torna um abuso para a pessoa, dentro desse contexto aí? Dentro desse contexto, eu acho que essa análise é um pouco jurídica. Ela tem que ser definida assim, dentro de termos, né, que vão colocar limites nessa compreensão. Mas né? Aí, o que eu entendi que o Serginho queria saber, no âmbito psicológico da pessoa, o que seria um abuso? O que dentro do nosso emocional consideraria a partir dali se tornou um abuso? Como que seria isso para a gente? Por exemplo, quando que a gente transgride. Quer ver só agora no Carnaval foi divulgadas várias medidas sobre isso. Se um cara puxasse o cabelo de uma mulher assim, no sentido de tocá-la e tudo, e ela sentisse ofendida, isso já era uma forma de assédio. Ela podia chamar ali um policial. Palavras também, por exemplo, desculpe aqui, mas gostosa e tal. Tem mulher que acha isso o máximo. Agora tem outras que já vêm como esse assédio. Você usou bem as palavras, né? Quando puxa o cabelo e ela não gostou, se sentiu ofendida. Então, ela foi ultrajada. Aquilo afetou. Uma violação. Então, por exemplo, você diz, um elogio, né? E a mulher gosta do elogio, mas ela te permitiu, ela te deu o espaço,
É de você que ela quer receber este elogio? O elogio é para a mulher uma nuance da sedução, mas quando está na intimidade e permite que aquilo esteja fluindo. Quando aquilo a agride, configura sim um assédio, configura sim que ela está sendo ultrajada. Porque quando a gente fala dessa estatística de estupro, ali está falando já do estupro do fato consumado. Mas tem todo esse rol aí atrás que engrossaria essa que a mulher lista, não né? permite. Que a mulher não permite. Não permite. Então, essa cantada de rua, porque houve uma campanha aí dizendo do fio-fio, né? Uhum. E dizendo que a mulher, ela atraía e provocava o crime de estupro. Justificando. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.